O Felipe Silveira, da ESPN, disse ontem que o Matheus Ferreira, da base, que é capitão do Sub-20, ele também está recebendo consultas nessa janela e pode ser que o São Paulo negocie o jogador para que ele ganhe minutagem e depois retorne, e pode ser que receba uma grana aí também. O Matheus Ferreira, lembro a vocês que apesar de ser um jogador que eu sempre gostei muito e acho que tem bola, nenhum técnico, nenhum técnico está querendo ficar com ele. É engraçado isso, né? Nenhum técnico está querendo ficar com ele e me chama atenção isso, tá? Porque é um jogador que eu acho super interessante. É um jogador que eu gosto bastante e no final das contas eu não consigo entender direito por que ninguém usou. Mas eu não estou no treino, né? Eu já perguntei sobre isso, o pessoal fala, é porque a gente já tem muito jogador na posição, ele faz mais ou menos o que o Negrutti faz. Eu acho ele melhor do que o Negrutti, tá? Mas assim, uma percepção de fora, uma análise de fora. Aí eu não sei a opinião de vocês, queria que vocês falassem também. Mas eles falaram lá, Osasuna, Midland, não sei, acho que eu achei o nome dos clubes meio ousados. Se for pro time B, for pro time sub-23, eu até acredito. Pro time principal, eu acho que não tem chance nenhuma, tá? Mas enfim, só para passar para vocês. O pessoal está falando que eu falei também de religião por conta do Caio Paulista ser Judas. Ô, louco! Então eu tô fudido, né? Rodrigo Lima Batista, alguma nova informação acerca da etiqueteira? Querido, eu expliquei bastante ontem, Rodrigo, no início da live de ontem. Se você conseguir assistir, eu te peço essa gentileza, porque senão a gente fica em looping sempre repetindo o mesmo assunto. Eu expliquei sobre isso e que eu estou esperando dados tanto da Newsea quanto da Ticketmaster para que eu possa apresentar para vocês dados cabais e não especulações, tá? Porque hoje em dia tem muita especulação. Ah, mas Anquieta, não sei o quê. Eu quero papel. Estou falando para vocês que eu quero papel porque eu já ouvi sobre o fundo, sobre usar, ficar com o Morumbi, sobre não sei o quê. Só que, cara, uma coisa é você ter bullet points e ideias, outra coisa é você ter proposta. Então, enquanto eu não tiver isso, eu não quero dar informação errada para vocês. E eu falei isso para quem me procurou já sobre este assunto, tá bom? Só para vocês entenderem. Vamos falar aqui do Iago. O Iago chegou ontem à noite no aeroporto, falou que tinha sonho de jogar a camisa do São Paulo. É bom que todo mundo tem vontade de sonho de jogar com o São Paulo, né? Então, é uma loucura. Todo mundo que vem para São Paulo queria jogar aqui, tem um parente São Paulino, é um negócio muito louco, né? Ele chega, ainda não pode ser inscrito, mesma coisa do nosso amigo Domingos Duarte, mas até semana que vem, a gente deve ter inscrição dos dois, que foi a previsão que eu dei para vocês com referência aos dois jogadores poderem ser inscritos, lembrando que o São Paulo ainda busca um atacante de área e um meio-campista, tá? Falando as coisas a respeito disso. Beleza? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Atenção, atenção, São Paulo vai assinar novo contrato com o atacante, galera. Recentemente aí, ó, o Léo Bonatini foi oferecido ao São Paulo, atacante de 32 anos de idade, está sem clube atualmente após deixar o Atlético São Luís do México, galera. O São Paulo até chegou a analisar essa opção aí para ser um substituto do Caleri. Porém, uma reviravolta aconteceu e é o seguinte: Caleri aceitou reduzir a pedida salarial que foi pedida de início e encaminhou a sua renovação contratual com o São Paulo por mais 2 temporadas. Além de reduzir a pedida salarial, o Caleri também entrou aí em um acordo com o São Paulo pela dívida que o São Paulo tem com ele, direitos de imagem atrasado e bonificação ainda da Copa do Brasil de 2023. O atacante argentino quer muito permanecer no São Paulo e fez acontecer. A expectativa do São Paulo é assinar esse novo contrato com o atacante até o final dessa semana. Jonathan Caleri está muito perto de ficar no São Paulo. Curtiram? Comenta aí. Continuando ainda na política do São Paulo, saindo desse ex-presidente para o atual presidente. Um grupo, né, de conselheiros do São Paulo entrou com um pedido de afastamento / expulsão do Maciz. E existe nesse momento uma liminar para ser analisada para que o Maciz, inclusive, seja afastado imediatamente. Isso o São Paulo vai avaliar. Creio que seja o órgão, a comissão de ética do São Paulo, alguma coisa ser analisado de caráter urgente, sabe?
para que ele seja afastado urgente. E aí o Maciço seria afastado, né, deixaria de ser o presidente do São Paulo, aí o Outen Aires passa a ser o presidente do São Paulo, até que a conclusão do processo contra o Maciço seja concluído. E aí o Outen Aires pode, inclusive isso aí pode levar 2 meses, 1 mês, 3 meses, e o Outen Aires continuando como presidente do São Paulo. Política no São Paulo está fervendo, viu, galera? E o que está fervendo também, meus amigos, é inclusive os salários dos jogadores do São Paulo. Olha essa aqui. Ó, o blog do Paulinho, o jornalista Paulinho, inclusive, ele vazou salários só em carteira dos jogadores. O que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai comentar, é só o que está em carteira, fora direitos de imagem, bonificação, luvas. Então você vê que colocando tudo isso, o salário dos jogadores acaba aumentando muito, tá? Eu separei aqui dos principais jogadores, mas ele vazou de todo o elenco, tá? Tem uma lista rolando aí nas redes sociais de todo o elenco do São Paulo aí, ó. Até de alguns jogadores que estão na base. O Lucas Moura, salário em carteira do Lucas, segundo o jornalista, é de 1.170.000 por mês. Jonathan Caleri, 750 mil. Luciano, 600 mil. Marcos Antônio, 570 mil. Wendel, 510 mil. O Arboleda, 480 mil. O Ferreirinha, 420 mil. Esses os principais jogadores aí do São Paulo. Para você ter ideia, o volante, o Newton, que acabou de chegar no São Paulo, com um salário de 300 mil reais em carteira. Então, se você joga aí, pelo menos, brincando, mais uns 50%, que é direitos de imagem e outras coisas, vamos jogar uns 50% para ser bonzinho, o cara vai ganhar um salário de 450 mil, o Newton. Por exemplo, o Danielzinho, que em carteira tem salário de 280 mil, você joga aí mais 140 pelo menos, vai para mais de 420 mil reais. Exatamente, né? Inclusive, tem jogadores aí que a gente acha até que ganhasse menos, né? O cara ganha até mais. Então, assim, galera, isso é o que o São Paulo está se propondo a pagar aí para alguns jogadores. Você vê que em carteira, você olha assim e fala, mas o Caleri ganha 750 mil, tá razoável. É o que está em carteira, mas ali você tem que acrescentar mais 40% dos direitos de imagem, né? Você ainda tem outros bônus, luvas quando tem renovação, você tem ali também aquele direito de imagem, como já falei, 40%, luvas, bonificação, bicho, tudo mais. E aí há quem diga que com isso o salário costuma, em alguns casos, até dobrar. Então o São Paulo não está pagando pouco para ninguém, o São Paulo paga muito, na minha opinião, para que, assim, como o time joga, para que esses jogadores, o que eles rendem, eu falo esses todos, eu acho que eles ganham muito. O Lucas, se a gente for olhar o salário do Lucas, é falado que passa até dos 2 milhões de reais, contando ali as outras bonificações e direitos de imagem. Então, assim, eles ganham muito, né, galera, para o que eles estão jogando, tá bom? Então, o jornalista vazou, isso está saindo na imprensa, em vários blogs. Creio que, se você tiver a oportunidade de ir em algum grupo que você fizer parte, dá uma olhada lá, para você ver que tem a relação de todos os jogadores do São Paulo. Você vê a molecada da base, por exemplo, lá ganhando 20 mil, 15 mil, 10 mil. Os que acabam de subir ali para o profissional, 40 mil, 60 mil. Isso só em carteira. Você vê que a molecada hoje ganha, que é uma beleza também, galera. Te contar, hein? É isso aí. Ó. O Iago chegou, já fez exames médicos, ele conversou lá com nossos amigos do Arquibancada, que estão sempre lá no aeroporto, né, esperando os jogadores. Ele chegou, realiza exames médicos nesta quinta-feira e aí logo depois faz a assinatura do contrato. Até sexta-feira, no máximo, já deve estar tudo bem certo. Aí o Iago ele já vai fazer parte do dia a dia dos treinamentos, tá? Ele vinha treinando no Bahia normalmente, ele só perdeu esses dias ali de negociação, então ele está muito bem fisicamente, só vai realmente se ambientar com o grupo. A expectativa é disso acontecer no futuro não muito distante, tá? 2, 3 dias ele já está disponível. O que nos faz crer de que, de fato, ele estará disponível para pegar o Grêmio, né? Ele que foi revelado pelo Internacional, então a expectativa dele está pelo menos no banco de reservas para essa partida. Não tem lesão, está bem fisicamente, vai passar pelos exames, deve dar tudo certo, e aí ele vai assinar esse contrato de 6 temporadas. Uma novidade importante que eu soube é de que o salário do Iago vai ser dividido com o Bahia. Eu ainda estou apurando para saber o percentual, tá? Mas talvez a gente não consiga o valor, mas
essa divisão de salários eu gostaria de saber. Então eu estou apurando mais detalhes e a expectativa é do São Paulo se quer, inclusive, pagar a totalidade dos salários que o Iago tem lá no Bahia, tá? Eu até tinha perguntado para um amigo que cobre o Bahia sobre o salário, né, do Iago no Bahia, só que ele falou que vai me confirmar e aí depois a gente traz detalhes do que ele falou e do que ele tinha me passado. Ele falou, cara, era um dos maiores salários do Bahia. E o Cauli também era um dos maiores salários do Bahia. Tanto é que o Iago, o Cauli, ele reduziu o salário que ele ganhava no Bahia para jogar no São Paulo. Então, o Iago ali vai ter mais ou menos ali um salário dividido com o São Paulo, tá? O Bahia já estava disposto, inclusive, a pagar ali os salários do Iago, né? A parte dos salários com o Internacional, na negociação com o Internacional. Então, é mais ou menos por isso aí. Fechou? E aí já vem a questão, né? Depois do Iago, quem o São Paulo vai trazer? Vem mais? Internamente, a diretoria alega que vem mais gente, que eles não descartam realmente essas contratações, que o mercado está sempre aberto. Até uma pessoa com quem eu conversei falou, cara, até setembro, até o último dia da janela, pode contar que a gente vai analisar o mercado, vai analisar possibilidades, então a gente está tranquilo referente a isso. O que a gente quer é remodelar o elenco, até aqueles 22 titulares e o terceiro sendo um jogador da base, então não está descartado. Se surgirem oportunidades de fazer negócio, os jogadores têm sondagens e tudo, então a gente está sempre de olho nessa situação. Então o São Paulo vai ficar de olho no mercado e vai sempre ficar disposto a fazer algum tipo de negócio. Como eu já falei, se vier uma oportunidade de zagueiro, vem o zagueiro, só que aí o São Paulo vê a possibilidade, por exemplo, de liberar o Tolói. Vai que veio uma proposta boa pelo Osório, na lateral direita, não sei, acho que dificilmente vem mais alguém. No gol, o Coronel, que vem sempre sondado, vai que pinte alguma coisa interessante, o São Paulo buscaria um novo goleiro no mercado. Na volância, vai que chega alguma coisa para o Bobadilha, para o Danielzinho, para o Pablo Maia, o São Paulo analisaria de novo o mercado. Então é um São Paulo que vai ficar sim de olho em opções, em peças, em oportunidades de mercado para fazer algumas contratações visando aí a sequência da temporada, beleza? Aí agora falar um pouquinho mais de saídas. O Enzo Dias já falou com alguns companheiros que ele está de saída, tá? Ontem a gente contou com exclusividade, ou hoje cedo, na verdade, também ontem para os membros do canal. Contei que eu conversei com esse contrato. Como já esperado e adiantado aqui no canal, o São Paulo reabriu negociações com o Columbus Crew pela saída de Gonzalo Tapia. Isso acontece após o Columbus não ter conseguido fechar com o Brenner do Vasco. O clube norte-americano fez uma nova oferta salarial para Tapia e o atacante chileno gostou dessa nova proposta e o acordo acabou avançando significativamente, tá? Tapia será emprestado para ganhar minutos em campo. O acordo acontece após o São Paulo ser ignorado por uma semana pelo Columbus Crew. Como eu havia adiantado, o Columbus priorizou o Brenner. Como não deu certo por lá com o Brenner, ele retomou as conversas com o Tapia. Entre São Paulo e Columbus Crew já está tudo alinhado em relação ao acordo, ao empréstimo de 1 ano com opção de compra fixada em $1,5 milhão. Tapia recebeu sondagens de outros clubes recentemente, mas essas sondagens nunca foram transformadas em propostas oficiais. A única oferta mesmo é a do Columbus Crew. Nos próximos dias, São Paulo deve sacramentar a saída de Gonzalo Tapia, que treina em horários alternativos no CT da Barra Funda. Enzo Dias é mais um a deixar o São Paulo nessa janela de transferência. Não saiu ainda, mas deve deixar o clube. O lateral esquerdo está treinando em horários alternativos também. São Paulo, inclusive, já acertou a contratação de Iago Borducci. Tajeres e Charlotte FC monitoram a situação de Enzo Dias, mas até o momento não foi feita nenhuma proposta oficial ao São Paulo. Diante da falta de proposta, o São Paulo deve acertar a rescisão de contrato de Enzo Dias. Pela rescisão, Enzo Dias abrirá mão de tudo que tem direito até o final de seu contrato para ficar livre no mercado. Seria uma rescisão amigável. Enzo Dias deixará o tricolor. Lembrando que Enzo ficou muito irritado com o atraso de salário de direitos de imagem, por conta disso vinha treinando mal e ficou de fora dos primeiros 2 jogos do São Paulo para a Copa do Mundo.
Enzo Dias ainda tem contrato com o São Paulo até o final de 2028, salvo engano. Vale lembrar que o São Paulo comprou em definitivo o Enzo Dias numa troca envolvendo o Galopo ficando no River Plate, e neste acordo, além do Enzo Dias, São Paulo também conseguiu permanecer com o Tapia em definitivo, e o Tapia assinou até 2029. Galopo custou ao São Paulo 30 milhões de reais, e o São Paulo trocou por Enzo Dias e Gonçalo Tapia. E no mesmo ano que essa troca foi fechada, esses dois jogadores, Enzo e Tapia, estão indo embora. Puta corda, hein, meu? Ah, meu Deus, parabéns, hein? Iago Borduch desembarcou na noite de ontem na capital paulista. O lateral esquerdo chega para realizar exames médicos e assinar contrato com o São Paulo. O tricolor acertou a contratação de Iago por empréstimo até o final do ano. O contrato não prevê opção de compra, mas São Paulo, se quiser comprá-lo em definitivo, pode negociar com o Bahia normalmente os termos ali de valor. Já chegou o Iago e deve vir mais reforços ainda, viu? O Dorival Júnior quer pelo menos 3 jogadores para cada posição. O São Paulo demonstrou interesse na contratação de Raí Silva. O meia pertence ao Juventude, com quem tem contrato até o final deste ano. O São Paulo chegou a negociar a contratação de Raí para agora já. O tricolor inclusive ofereceu Patrick Lanza e Jandrei como moeda de troca. Os dois estão emprestados ao Juventude até o final do ano. Contudo, o Juventude recusou a oferta do São Paulo e pede valores para liberar o Raí antecipadamente. Vale lembrar que o Raí já pode assinar um pré-contrato de graça com qualquer clube e chegar a partir de janeiro do ano que vem. Raí tem apenas 25 anos, é canhoto, meia de criação. O meia é considerado um grande ativo do Juventude no mercado, mesmo em fim de contrato, por isso que eles pedem ali uma grana para liberá-lo, né? Até o momento o negócio não avançou, vamos aguardar. Eu gostaria de saber a sua opinião, você aceitaria Raí Silva no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião, Raí, né? Mas olha o peso do nome. O São Paulo também está de olho no Alan Guimarães, o Alanzinho, que está livre no mercado, podendo assinar de graça, mas ele não é a única opção. No elenco atual, o São Paulo tem o Pedro Ferreira e o Cauli como os meias de criação, mas parece que o Dorival Júnior não gosta muito. Ativo. E aí é o que você falou, Renato. Tem o Domingos Duarte à espera, já tá aí o Domingos Duarte. O Iago também já chegou, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre ele. Mas é um São Paulo que contrata sem poder contratar, não pode registrar ninguém e fica nessa busca por dinheiro para tentar derrubar essa punição, que por si só já é uma vergonha para a história do São Paulo, né? Pô, é muito vergonhosa essa história. Aí você fica imaginando o Domingos Duarte, né? Que ele ficou lá, vou pensar, não sei o quê. Você poderia ter pensado um pouquinho mais, cara. Você deveria ter pensado um pouquinho mais. Porque, afinal de contas, você acerta com o clube e não sabe quando vai poder jogar. Mais cedo ou mais tarde isso aí vai ser normalizado. Foi até uma sorte para o São Paulo, né? Ter esse período aí sem jogos, né? Acho que, no total são quase 15 dias para poder ganhar um tempinho para resolver esse problema do transfer ban e regularizar o Domingos Duarte. E agora o Iago também, né? O Iago que chegou aí ontem em São Paulo. Acho que a gente vai falar mais, a gente vai falar sobre ele mais um pouquinho à frente, né? Mas são 2 jogadores que não podem ser registrados, né? Qual o sentido disso, né? É complicado, essa situação é vergonhosa, vexatória, quando a gente vê um rival, né? Um rival local, né? Mas outros rivais aí, Brasil afora, né? Andando bem pra caramba, dando seus passos firmes rumo ao sucesso esportivo. São Paulo tá andando pro caminho contrário. São Paulo tá dando vários passos para trás no que a gente esperava de pelo menos o mínimo resultado esportivo, né? Infelizmente, esse ano do São Paulo não sei quem, você colocou a mensagem do rapaz aí, né? Do nosso amigo, né? Que tá com medo, tá desesperado. Eu acho que é o ponto mesmo, cara. Acho que diante de tudo que a gente vê, é o ponto mesmo. A gente vai falar de vários assuntos, né? Do que diz respeito a fora do campo é desesperador, do que diz respeito a dentro do campo é preocupante, né? Porque também tem a questão do Dorival, da entrevista, falar que está utilizando a base, falando sobre o Osório. Ele colocou o Osório na necessidade. Na necessidade. O Tolói quase não treinou na intertemporada, ele foi titular. Né? É que o Sabino ainda não tinha totais condições no Maracanã, senão ele teria colocado o Sabino. Né? Então, não é bem desse jeito. Então, repito, fora do campo, está desesperador. Cada dia é uma notícia pior. Pô, na Copa do Mundo, Boni, a gente conseguiu fazer mais de um mês de live, todo santo dia, falando de São Paulo, todo dia tinha uma notícia, porra. Todo dia tinha uma notícia. Então, é bizarro, é bizarro. É desesperador o que acontece fora do campo e é preocupante o que acontece dentro do campo. Né? Você citou o Paulinho aí no começo. Os caras estão dando o jogador, gente. Dando o jogador. O jogador que é campeão e vice-campeão de copinha, artilheiro de copinha. Tem sentido um negócio desse, gente? Tem sentido. Cara, é o São Paulo que a gente ama, que tá fazendo esse tipo de trabalho, fazendo a gente se preocupar e se desesperar dessa forma. E me impressiona, Renan, que
o pensamento não seja o mais óbvio possível nessa situação. Estamos aqui com uma dívida, estamos aqui com um problema, uma punição que nos impede de contratar. Então, em vez de contratar mais, vamos olhar com carinho para a nossa base, ver o que a gente pode fazer, o que dá. É isso, para mim, o discurso é esse que você trouxe, Renan. Não dá para falar, estamos usando a base, só porque o Osório jogou. A gente está falando de uma posição que perdeu uma cacetada de gente, e aí o cara tá lá, óbvio que vai usar. É óbvio, não é o mérito você colocar o cara que tá lá, porque você perdeu uma série de jogadores dessa mesma posição. Não é como se você tivesse olhado para baixo e falou, pô, estamos aqui numa situação de necessidade, deixa eu pensar aqui, ver o que eu posso fazer, desenvolver. Não, foi praticamente a última alternativa. Se não fosse o Osório, seria alguém improvisado. E aí, pelo amor de Deus, né? Aí acabou. Eu sei que às vezes incomoda o pessoal que nos acompanha, mas eu faço a comparação muitas vezes com o Corinthians que eu cubro no dia a dia. Eu não estou comparando o trabalho de Dorival e Diniz, o que eles fazem ou não em relação ao time. Mas o Diniz, por exemplo, viu uma situação quando ele chegou lá, que tinha uma série de atacantes machucados. Ele fez o quê? Deu oportunidade para o Kaique, que é o moleque da base. E aí o Kaique machucou, mas enfim. Pô, é você olhar para o clube, olhar para o elenco, pensar, pô, aqui eu não tenho muito o que fazer, aqui a gente está vivendo uma situação desesperadora, deixa eu valorizar quem está aqui, deixa eu valorizar quem foi desenvolvido aqui. Porque nessa situação de necessidade, em vez de contratar um nota 6, nota 5,5, eu vou pegar um moleque da base e vou dar oportunidade para ele. Para mim é óbvio isso, Renan. Pô, num clube ainda mais que vive a situação que o São Paulo vive, cara, aí você ter 2 caras na fila para esperar para ser registrados, isso só deixa a situação mais cômica e ao mesmo tempo trágica, Renan. É verdade. Ô, Boni, a Mari me faz uma pergunta, né, aqui no chat. Desculpa. Gasguei, desculpa. A Mari me faz a pergunta, né, que ela tinha feito ontem. Já entra técnica, sai técnica, a reclamação sempre não usa a base. Vamos continuar acreditando que o problema é o técnico? Mari, sim. Sim. Vamos continuar acreditando que o problema é técnico quando o nosso time é o São Paulo Futebol Clube quebrado, sem dinheiro, Mari. Sem dinheiro. Nós estamos sem dinheiro. Então, para fazer uma aposta, é o que eu falo sempre, gente, mas pô, eu sou obrigado a repetir. Toda contratação ela é uma aposta. Né? Igual bet, igual essas apostas de hoje em dia. Tem vezes que você aposta mais alto e vezes que você aposta mais baixo. E aí tem as probabilidades dessa aposta ser green ou ser red. Certo? É isso que se fala no mundo das bets, né? Pro futebol é a mesma coisa. Quando o Rames chegou, eu falei, porra, essa aposta é green. Esse cara vai chegar no São Paulo, vai botar a camisa 10, vai arrebentar, e não foi o que aconteceu. Então, quando um clube está sem dinheiro, não tem sentido contratar o Vitor Sá. Repito, eu continuo na torcida pro Vitor Sá entrar e arrebentar, mas não tem sentido dar 3 anos e meio de contrato com um cara ganhando o que ele veio ganhar. Aposta na base. Que você corre o risco, aí vão para a aposta da base. Aí você corre o risco de um menino render, como o Osório está rendendo, e de chegar uma proposta como chegou para ele de 10 milhões de euros. Não vai vender? Se vai vender, é uma outra história. Mas esse é o risco que você corre. Qual que é o risco que você corre com o Vitor Sá? Só dele se dar bem no São Paulo, tecnicamente. Você não vai ter uma futura venda com o Vitor Sá. Para um clube quebrado, Mari, é necessário investir na base. É necessário utilizar a base. É necessário. É preciso. Né? Vou deixar para falar do Iago depois. Que é uma das pautas da nossa live. É uma das pautas da nossa live, então eu vou falar sobre ele depois. Cara, são coisas que não fazem sentido quando o nosso time é o São Paulo. Não é o Flamengo, não é o Palmeiras. Os caras têm que. O Palmeiras recusou uma oferta de 30 milhões pelo Alan. 30 milhões de euros. Os caras podem fazer isso, nós não. E é um da base do Palmeiras. O Palmeiras tem dinheiro para contratar o jogador dessa posição e quem é o titular absoluto é um da base. É um da base. Né? Então, para a gente entender como que é feito o trabalho, para a gente entender como que é o processo da utilização da base. No São Paulo, esse processo, infelizmente, ele tem que ser mais acelerado. Ele tem que pular algumas etapas. E rezar e torcer, Mari, para o menino corresponder, para o menino fazer o que o Osório está fazendo, o que o Beraldo fez, eles estarem preparados mentalmente, com maturidade, com segurança, e conseguirem, infelizmente, é isso hoje que é o nosso São Paulo. Né? Ela fala aqui depois, né? Sim, Renan, eu acho que eu não me expliquei. Será que é o mesmo? Será que é mesmo o técnico que não quer usar a base? Aí a gente já não sabe, né? Aí já fica difícil, né? A gente analisa as tomadas de decisão dos treinadores, né? A gente não pode... Eu não tô lá. Se eu tivesse lá, se eu jogasse hoje no São Paulo, eu poderia te afirmar alguma coisa. Eu não consigo. Afirmar eu não consigo. Mas a gente fala de tomada de decisão. A gente não assiste mais treinos. É o que eu falo também sempre aqui, né, Boni? A gente já falou aqui muitas vezes sobre isso. O Pedro Ferreira, para mim, é um cara que poderia ter muito mais oportunidade. Por que ele não é utilizado? Eu não sei. Será que ele não tem comprometimento no treino? Será que ele não treina bem? Eu não sei dizer. Eu não sei, mas ele poderia ser mais e melhor utilizado, na minha opinião. Numa posição que o São Paulo é carente. Pô, nós estamos com 3, 4 meia lá. Beleza, tá tudo certo. Tá tudo certo.
Não é o caso. Mas a questão o problema é a repetição, né? Eu acho que a justificativa de a gente não ter informação, ela é válida até certo ponto, né? Mas, pô, todo mundo treina mal, é o Pedro Ferreira que treina mal, é o TT que treina mal, é o Jorge que treina mal, o Hugo treina mal, todo mundo ali treina mal, para não usar ninguém na base, só treina meus profissionais, então mexe com toda a estrutura de Cotia, se todo mundo chega treinando mal. Não, fecha. Exato. Porque Cotia é um gasto mensal do cacete, Cotia. Fecha, porra. Porque o negócio é gigantesco. A gente ouviu a intertemporada inteira o quê? Tem um menino se destacando lá. Gustavo Santana fez 3 gols, Gustavo Santana isso, Gustavo Santana aquilo. Qual foi os 5 minutos que o Gustavo Santana teve depois da parada? Depois da Copa? Nenhum. São sempre os mesmos. O Luca não teve 5 minutos, o TT não teve 5 minutos, o Gustavo Santana não teve 5 minutos. Ninguém. Aí ele quer vir falar de base por causa do Osório? Não, desculpa, Dorival. Gosto de você, tudo. Gosto do seu trabalho. Desculpa, não faz sentido. Não faz sentido. Você está colocando o Osório porque numa necessidade assim, aí, pô, eu não tenho como confiar no Sabino para 90 minutos no Maracanã contra o Flamengo. Só isso. E ele colocou ainda depois como lateral esquerdo. Sim. Então, desculpa, para mim essa fala dele não faz sentido, né? E esse assunto, Boni, só começou porque a gente começou falando de transfer ban. Né? A pauta de fato era transfer ban. E a gente foi morrendo nesse assunto da utilização da base, que é sempre. Tudo que a gente falar sobre São Paulo, sobre campo de São Paulo, a gente sempre vai esbarrar na utilização da base. Há algum tempo já. Não é de agora. De algum tempo, isso a gente sempre vai esbarrar na condição, na utilização, não sei o que, da base. Mas eu acho que o questionamento da Mari é válido, porque a pergunta é até que ponto qual a porcentagem do treinador e qual a porcentagem da diretoria e da cultura do clube, né? Eu acho que passa um pouco. A Mari é perfeita na pergunta, né, dela, na explanação depois, ela é perfeita. E a gente dá, obviamente, a nossa opinião aqui, né? Mas ela é perfeita na pergunta. A questão é que eu acho que, claro, para mim a repetição de comportamento para treinadores indica que tem talvez no mínimo uma falta de respaldo da diretoria para dar tranquilidade para o técnico e falar, usa os garotos, não precisa se preocupar, usa os garotos, a gente precisa deles, então tenha tranquilidade para utilizá-los, porque se a gente ficar insistindo só nos jogadores mais experientes, a gente não vai conseguir desenvolver os nossos garotos. Então acho que no mínimo tem essa falta de respaldo, mas eu acho que tem que ter uma leitura do treinador de, o técnico ele tem que ter o controle do grupo. Então a gente está falando, Renan, de Alan Franco, que ficou incomodado com o atraso, de Enzo Dias agora incomodado com o atraso, e passa uma parada para a Copa do Mundo, que o São Paulo vai atrás de jogador a rodo, já vai para a quinta contratação. O treinador, eu acho que ele tem que também ter a postura de chegar e falar, ô presidente, meus jogadores aqui eles estão insatisfeitos, meus jogadores eles estão com salário atrasado, eu não preciso mais que você faça contratação. Uma ou outra muito pontual. Eu vou utilizar os garotos aqui porque a gente está sem dinheiro. E eu quero que meus jogadores sejam pagos em dia. Eu acho que falta também essa iniciativa do treinador. Só que eu não vejo, e nunca vi isso, do Dorival. Até me estranhava a chegada do Dorival com esse discurso de, é um técnico que valoriza a base. Eu nunca vi ele ser esse cara, que valoriza assim em massa. Claro, revela um ou outro se destacou e passou por ele, mas, cara, que pega o jogador ali, subindo do sub-20, faz todo o processo para subir para o profissional e insere, de fato, na engrenagem do time, eu nunca vi ele fazendo. Então, eu acho que até certo ponto, eu não sei se você concorda, né, porque você tem o dia a dia, eu acho que o treinador ele tem que ter também essa iniciativa de falar, ô presidente, aqui tá difícil, o meu grupo tá difícil, porque eles não estão recebendo em dia, tá todo mundo insatisfeito, isso afeta o meu trabalho, e eu preciso que você dê uma pisada no freio, porque não dá mais para sair contratando gente sem você pagar os caras que estão aqui. Você acha que existe esse espaço para o treinador dar essa pisada firme também dentro de um clube, Renan? O espaço existe, mas eu acho que tudo que você está falando é o contrário. Uhum. Tudo que você está falando, eu acho que ele está fazendo o contrário. O Enzo não quer ficar por causa de salário atrasado e tá tudo certo, Enzo. Sim, tudo certo. Ninguém está falando que você está errado. O Enzo não quer ficar por causa disso, eu preciso de outro lateral. Só o Wendel não dá. Não, mas tem o Nicolas. Não dá. Menino não dá. Exato. Menino, preciso de outro lateral. Tá sendo o contrário. Não tá sendo, tem a possibilidade aqui no mercado do Iago. Não, gente. Um já tá saindo por causa de salário atrasado. Se quer trazer outro, não. Eu vou me virar com o que eu tenho aqui. Ele não vai fazer isso, mano. Ele não vai fazer isso.